Existe alguma forma de pré-dimensionar viga de rolamento pré-moldado em função da carga? E a resposta é sim. É possível pré-dimensionar qualquer estrutura que você saiba dimensionar. Se você não sabe dimensionar, você nem deveria estar dimensionando. Mas se você sabe dimensionar, o teste que você tem é que você sabe pré-dimensionar. E a pergunta vem, mas como que eu faço o pré-dimensionamento? Seguindo a palestra que eu tenho lá no canal do YouTube, uma palestra que eu dei para o Uninorte, justamente sobre como fazer pré-dimensionamento, onde demonstra que você consegue fazer qualquer pré-dimensionamento se você souber a base, se você souber o mínimo, ok? Tá? Você não precisa saber elementos finitos, para fazer pré-dimensionamento você tem que ter uma boa base. Se não tem boa base, não deveria nem estar projetando. Isso é uma continuação do último vídeo sobre pré-moldado aparecendo no Brasil. Futuramente eu tenho interesse em abrir uma empresa de pré-moldado. Então você já está começando errado, infelizmente, porque pré-moldado eficiente não começa com pré-moldado. Isso é básico, isso é mínimo de estruturas, está no livro Mínimo de Estruturas. Gostaria de entender o fluxo de cargas nas vergas e contravergas que faz evitar trincas. Não é o fluxo de cargas que faz evitar trincas. O fluxo de cargas é a maneira que a gente imagina que as cargas estão caminhando pela estrutura. Okay? O que vai impedir fissuras como um todo vai ser a armadura da parede. Se ocorrer tração, é a armadura que vai suportar os esforços. A gente tem que separar em duas maneiras. A verga de uma obra de concreto armado e a verga de uma obra de alvenaria amarrada. Essas fissuras tendem a ocorrer porque as pessoas seguem a metodologia de verga de concreto armado quando vão executar a alvenaria amarrada. Okay? E como que ele corrige? Fazendo verga de alvenaria amarrada, seguindo as regras da alvenaria amarrada, não morrendo a verga 20 centímetros depois do apoio, fingindo que é concreto armado e, claro, dimensionando a alvenaria como alvenaria. Tá? Porque a alvenaria amarrada, você dimensiona toda a alvenaria, não só treliça de perfil U sem chapa Goussé. Como detalhar nós e solda com um L de solda mínimo, né? Que basicamente a NBR 8800 fala que o comprimento mínimo de uma solda deve ser 40 milímetros. Nesse caso, o perfil U sem problemas, porque o menor perfil U de treliços usuais é o 7540, tá? Do banzo. A diagonal é menor, mas a solda é feita conectando com o banzo. Então, qualquer perfil U de 7540, desde que você faça o corte certo, vai encaixar tranquilamente. Como você fazer o corte certo? Você vai tracejar onde que a barra vai ficar posicionada e fazer um corte de maneira que encaixe. Okay? E lembra que a norma cria a exceção que se você considerar 25% da resistência da solda, você pode ter menos que 40 milímetros. Tá? Mas você vai passar o tracejado e garantir que a solda tem 40 milímetros na diagonal. Eu demonstro isso na prática dentro do curso de metálicas, mas esse é o princípio básico que tem que ter. Lembra que conexão é sempre pelo eixo. Comenta as possibilidades de uma ligação engastada em um pilar pré-moldado com complemento metálico. Essa pergunta ficou meio vaga, porque complemento pode ser qualquer coisa. É uma emenda que você tem um pilar pré-moldado e em cima dele mais 2 metros de pilar metálico, ou é uma varanda lateral que vai ser um complemento da obra, né? Cada questão é diferente, tá? De qualquer maneira, ligação engastada, né? Como que eu sei uma planejada ligação engastada? Bom, a maneira mais fácil que você tem é seguindo o livro O Mínimo de Estruturas, onde tem inclusive um capítulo chamado Como Conseguir uma Ligação Engastada. E na verdade também tem capítulos sobre ligações em pré-moldado e ligações em metálicas. Tá? Mas você vai conseguir conectando em 2 pontos afastados. Qualquer engaste é basicamente isso. Eu abordo mais no livro, mas basicamente isso. No que a norma deixou a desejar nessa atualização? Algo deixou de ser corrigido ou densificado? E a resposta é: a norma mudou pouca coisa. Tá? Eu fiz um vídeo já no canal antigo, ano passado, sobre o que modificou da norma e o que eu recomendei modificar. O que eles fizeram? Eles ignoraram todas as sugestões e tudo mais e lançaram a norma do jeito que estava. Okay? Agora eles vão lançar uma revisão, tecnicamente eles lançaram a norma, já começaram a revisar ela, onde eles ajustaram algumas coisas, né? Das sugestões que eu passei, algumas eles até aceitaram, fizeram alguns ajustes, tá? Mas realmente a norma mudou pouca coisa. A principal questão foi realmente aquela questão de FCK elevado, onde você teve uma pequena redução de quão bom é FCK elevado, mas é uma diferença pequena. Okay? Mas esse vídeo no canal do que eu sugeri e o que modificou no NBR 118. Qual método você utiliza para calcular placas apoiadas sobre o solo?
Essa pergunta é meio vaga. Isso é uma placa, tipo, é uma placa pré-moldada que eu vou largar no terreno. Que cargas que vai ter em cima? Né? Imagina, por exemplo, que seja um radier, né? Que daí é a fundação de uma obra, não é uma placa genérica. Aí você vai fazer o modelo de ganho corpo livre do radier com os coeficientes de mola e dimensionar ele. Tá? Tem um método simplificado que eu demonstro no meu livro, A Alvenaria Amarrada, e eu também demonstro dentro do curso de parede estrutural do radier, que a gente considera uma sapata equivalente com os ajustes de rigidez e engaste contínuo, tá? Mas é um princípio similar. A questão é, se eu for só uma placa largada no solo, desenho de ganho corpo livre, enquanto você sabe que ela tem, e você vai seguir isso como base. Na verdade, toda estrutura é isso. Você desenha de ganho corpo livre, verifica os esforços, verifica a distribuição de esforços. Né? E lembra que qualquer placa sobre o solo, você tem que considerar o coeficiente de mola se você quiser uma precisão na distribuição de esforços. Como são gerados os diagramas de envoltórias que aparecem nos softwares comerciais? Igual você foi ensinado lá nas aulas de estática do curso de Engenharia Civil, você vai calcular o gráfico. Lembra que eu disse que a fórmula do momento e tudo mais você cortava tendo uma distância x para encontrar o momento? Mesmo princípio aqui, tá? E as envoltórias? As envoltórias, basicamente, é feito todas as combinações, quebra em 20 pontos, por exemplo, a viga. No primeiro ponto, qual que é o momento máximo da hipótese 1, da hipótese 2, da hipótese 3, da hipótese 4? Qual que é o pior? O pior é a envoltória, entendido? No ponto 2, qual que é o maior momento da hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, hipótese 4? O pior, joga na envoltória e depois faz um gráfico geral. Lembra de pegar o máximo e o mínimo, né? Porque algumas vezes pode ter negativo e algumas vezes um esforço menor pode acabar sendo mais crítico. É raro, mas tecnicamente pode acontecer. Tá? Mas basicamente é calculando em vários pontos da peça, cortando a seção e verificando as cargas na região. Laje pré-fabricada em estrutura metálica é viável com projeto de execução e custo? Quando você está falando laje pré-fabricada, eu vou imaginar uma laje pré-moldada, porque tecnicamente eu posso fazer uma laje metálica numa fábrica. Eu posso fazer um deck de madeira numa fábrica e levar para a obra. Tecnicamente vai ser pré-fabricado ainda. Imagina pré-moldado, que é o mais comum de ser fabricado fora da obra. É perfeitamente comum, só a gente vai trazer duas questões. Primeiro, que a obra não vai ser mais metálica, vai ser uma obra mista. E segundo, que a gente vai ter que planejar como que os dois elementos vão se interconectar, né? Viga metálica com laje de concretite tem a vantagem considerável de tornar uma viga mista. Dependendo do caso, você ainda consegue fazer isso com uma viga metálica mais uma laje pré-moldada mais uma capa de concreto, mas tem que ser analisado, ok? E seguindo a regra do vergalhão de ouro com cuidado. Assista o vídeo da regra do vergalhão de ouro para entender mais sobre isso, né? E claro, você tem que ter um fornecedor na sua região com bom custo, daí análise de... Vou entrar no DER como engenheiro de estradas. O que estudar para pontes e viadutos? Primeiro, leia as normas NBR 7187, NBR 7188 e tem uma nova norma também de 16694, né, que é ponte de aço e mista de aço concreto, ok? Leia essas três normas primeiro. Depois disso, leia a base de dimensionamento geral, toda a base de metálico, toda a base de pré-moldado, toda a base de concreto in situ. Se eu precisar, se você quiser projetar uma ponte ou executar uma ponte, você tem que saber como executar corretamente esses três sistemas. Igual agora do livramento de estruturas, na verdade. Tá? E, questão final, questão de dimensionamento, é dimensionamento similar a qualquer toda outra obra, né? Só questão mais de modelagem. Tá? Eu estou gravando atualmente, vou lançar até final do ano, um módulo de pontes, tanto no curso de metálica avançada, quanto no curso de pré-moldado avançado, quanto no curso de concreto avançado. Tá? Mas isso vai sair mais no final do ano, que também recomendo que você estude. É possível a substituição do solo ruim apenas na área correspondente à sapata em obras e cargas baixas? Você vai ter que substituir tudo embaixo da sapata até chegar num solo de alta resistência. Se o solo de alta resistência está 3 metros e quer colocar uma sapata a 1 metro, você tem que tirar 2 metros. Se o solo for coesivo, você consegue fazer um corte perfeitamente vertical, mas é muito raro fazer isso e não é esse caso que é eficiente. Assista o vídeo do canal sobre em quais casos o melhoramento de solo é eficiente, tá? E não é um jeito de jobrar. Eu vou colocar um solo forte embaixo de um solo fraco. Adivinha só, o solo forte está apoiado embaixo do solo fraco? Não vai adiantar. Tá? Tem métodos, tem técnicas e padrão em obras, mas só quando você quer fazer de jeito certo e eficiente, que não vai dar patologias. É você refazer todo o terreno, ou pelo menos toda a região onde a obra vai apoiar, tá? Porque de qualquer outra maneira é enjambração e geralmente vai criar mais problema do que vai ajudar na economia. Laje nervurada usando garrafa PET como bloco de enchimento é uma boa ideia? É uma
possibilidade, é uma maneira de reciclar esse material. Agora, para ser uma boa ideia, você tem que fazer uma análise de custos. Tá? Você tem que verificar quanto que custa uma laje trançada, onde eu compro isopor, contra uma laje de garrafa PET, onde eu compro a garrafa PET e deixo ela, encho de ar e tudo mais, e deixo ela perfeita para ser utilizada. Lembra que você vai gastar mais concreto, porque como ela é circular, a capa vai ficar como se fosse formato muito de semi-arcos. Tá? Mas, tecnicamente, é uma opção, é só uma questão mais de análise de custos. Geralmente, o isopor, por ser um material barato, é difícil substituir ele e ainda ser econômico, mas talvez seja. Você tem que fazer uma análise de custos, enquanto se são equivalentes e tudo mais, talvez compense dependendo do custo de cada material na sua região. Você acha primordial o engenheiro de estrutura saber análise matricial e programação? E a resposta é sim e não. Okay? Você tem que entender o que acontece nesse método. Agora, se você pegar uma matriz de 8x8 e conseguir calculá-la na mão, não. Tá? Mas você tem que entender o que é uma matriz. Okay? Tá? Um piloto de Fórmula 1, ele precisa saber consertar um motor? Não, mas ele tem que saber o que acontece quando o motor esquenta, o que acontece em altas rotações, em baixas rotações, como que o torque altera baseado nas rotações e tudo mais. Então, o mesmo princípio aqui. Você tem que saber a base, tem que saber as variáveis, mas você não precisa saber calcular na mão uma matriz de 8x8, ou você não precisa saber também programar um software inteiro no C. Não, você pode entender a base. Se você entender a base, perfeitamente tranquilo, desde que isso não seja seu foco. Claro, se for trabalhar, por exemplo, a TQS, ajudar a fazer software, você tem que saber muito mais de programação.